Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho e no final acabou mais frustrado e cansado? Parece que quanto mais você luta, mais as coisas se complicam, não é? Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de parar essa batalha desgastante? A verdade é que há algo que muitas pessoas ainda não descobriram. Quando você entrega tudo a Deus, as coisas mudam de uma forma que você jamais imaginaria. Parece contraintuitivo, né? Afinal, a gente foi ensinado a lutar até o fim. Mas e se essa luta constante estiver te afastando do verdadeiro caminho para a paz e as soluções que você tanto busca? Neste vídeo, vamos te mostrar como o poder da fé e da oração podem transformar completamente a sua vida, abrindo portas onde antes só existiam muros. Prepare-se, porque o que você vai aprender pode mudar sua forma de enxergar a vida e de viver. Quando você para de lutar sozinho e entrega tudo a Deus, algo extraordinário acontece. A vida, que antes parecia uma batalha interminável, ganha uma nova direção. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com suas próprias forças, só para se ver mais sobrecarregado? A verdade é que, quando confiamos apenas em nós mesmos, acabamos limitando o poder que poderia transformar completamente a nossa realidade. É nesse ponto que entra o poder da fé. A fé não é apenas uma crença vaga, mas uma decisão consciente de entregar os fardos nas mãos de Deus, reconhecendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E como fazemos isso na prática? A oração é a chave. É através dela que conversamos com Deus, expressamos nossas angústias e pedimos por sua intervenção. Não precisa ser algo formal ou elaborado, pode ser aquela oração simples, feita de coração em um momento de aflição. Por exemplo, ao enfrentar um desafio no trabalho ou uma situação familiar complicada, faça uma pausa, respire fundo e converse com Deus. Diga a Ele o que está em seu coração e peça que Ele guie seus passos. A fé nos ensina a confiar que Ele ouvirá e agirá no tempo certo. E sabe o que é ainda mais poderoso? Quando você para de lutar sozinho e entrega tudo a Deus, você começa a ver o favor de Deus em ação. Coisas que pareciam impossíveis começam a se mover. Relacionamentos são restaurados, portas inesperadas se abrem, e o que antes parecia ser um obstáculo intransponível desaparece. A vida, antes pesada e difícil, ganha uma leveza surpreendente. Não é que os problemas desapareçam, mas você começa a enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. Agora, imagine o que pode acontecer quando essa fé se torna parte do seu dia a dia. A fé, quando colocada em prática, tem o poder de mover montanhas. Parece uma frase clichê, mas a Bíblia é clara sobre isso. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá e ele passará, e nada vos será impossível. Isso nos ensina que o tamanho da nossa fé não é o que importa, mas sim onde a colocamos. Quando colocamos nossa fé em Deus, mesmo que pareça pequena ou insignificante, ela pode produzir resultados que desafiam a lógica humana. É incrível como uma fé sincera, ainda que pequena, pode trazer grandes transformações. O poder da fé não está apenas em mudar circunstâncias ao nosso redor, mas em mudar quem somos por dentro. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil ser dominado pelo medo, pela insegurança e pelo desespero. No entanto, a fé é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Imagine uma pessoa passando por uma doença grave. Ela pode se sentir desamparada, mas, ao entregar sua situação a Deus e confiar no seu plano, ela passa a experimentar uma paz inexplicável. Não é que os problemas desapareçam, mas sua perspectiva muda, porque agora ela não está lutando sozinha. Essa fé, mesmo sendo comparada a um simples grão de mostarda, tem o poder de acionar o favor de Deus em áreas que nem imaginamos. Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que no último momento de esperança
viram Deus agir de maneira sobrenatural. A fé nos convida a esperar o impossível, a confiar no que não vemos. E quando menos esperamos, montanhas são movidas e portas são abertas. A questão é, estamos prontos para dar esse passo de fé, mesmo sem ver o caminho completo? A oração é o alicerce sobre o qual a fé se fortalece. Não existe uma fórmula mágica, mas uma verdade simples. Quanto mais nos conectamos com Deus através da oração, mais nossa fé cresce. A oração é mais do que apenas palavras repetidas. É uma conversa íntima com o Criador, onde abrimos o coração e confiamos que Ele ouve cada pedido, cada preocupação, cada lágrima. É como uma ponte entre o natural e o sobrenatural, ligando nossas limitações humanas ao poder infinito de Deus. Quando oramos com fé, nos colocamos em uma posição de confiança total, entregando nossos medos e ansiedades nas mãos daquele que pode todas as coisas. Ao fazer da oração um hábito diário, a pessoa começa a perceber mudanças profundas, não apenas no que acontece ao seu redor, mas principalmente dentro dela. A oração acalma a alma, fortalece a mente e nos dá clareza para tomar decisões. Imagine, por exemplo, alguém que está à beira de uma decisão importante, sem saber qual caminho seguir. Ao orar, ela não apenas busca a orientação, mas também recebe a paz necessária para confiar no tempo de Deus. A oração nutre a fé, dando-nos forças para continuar, mesmo quando a resposta parece demorar. É por isso que fé e oração caminham juntas. Uma fortalece a outra e juntas nos conectam diretamente ao coração de Deus. Quando oramos, estamos de fato entregando nossas lutas a Ele, reconhecendo que não temos controle sobre tudo, mas Ele tem. E quando a fé é alimentada pela oração, começamos a ver o favor de Deus se manifestar em nossas vidas de maneiras inesperadas. As portas que pareciam fechadas se abrem. Os caminhos que pareciam escuros se iluminam. Tudo começa com um simples ato de fé e uma oração sincera. A fé é poderosa não apenas para transformar situações, mas também para nos ajudar a enfrentar provações que parecem insuportáveis. Um dos grandes exemplos na Bíblia é o de Abraão, que enfrentou uma das maiores provas de fé ao ser chamado para sacrificar seu próprio filho, Isaque. No entanto, ele confiou em Deus, acreditando que de alguma forma o Senhor proveria uma solução. E foi exatamente o que aconteceu. No momento crucial, Deus interveio e mostrou seu favor, provando que a fé verdadeira nunca é em vão. A história de Abraão nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, quando entregamos tudo a Deus, Ele sempre tem um plano. Outro grande exemplo de fé diante de desafios é Moisés, que ao liderar o povo de Israel, enfrentou obstáculos aparentemente intransponíveis, como o Mar Vermelho. A fé de Moisés não apenas o sustentou, mas também inspirou todo o povo a confiar no poder de Deus. O momento em que o mar se abriu foi um testemunho claro de que quando Deus está no controle, não há barreiras que possam nos deter. Assim como Moisés, muitas vezes enfrentamos mares de dificuldades em nossas vidas, mas se tivermos fé, veremos as águas se dividirem diante de nós. E quem poderia esquecer José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e ainda assim permaneceu firme em sua fé? Mesmo preso e esquecido, José confiou que Deus estava trabalhando em seus planos. Anos mais tarde, ele foi elevado a uma posição de poder no Egito, salvando sua família e uma nação inteira da fome. A história de José nos mostra que a fé perseverante nos momentos mais sombrios pode resultar em milagres extraordinários. Quando paramos de lutar sozinhos e entregamos tudo a Deus, Ele transforma o impossível em realidade.
O medo é uma das emoções mais poderosas que enfrentamos, mas a fé atua como um escudo que nos protege dessa força paralisante. A Bíblia nos dá muitos exemplos de como a fé pode vencer o medo, e um dos mais inspiradores é o de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante que aterrorizava todo o exército de Israel. Enquanto os soldados tremiam de medo, Davi confiou no poder de Deus. Ele sabia que não estava lutando sozinho. Sua fé transformou o medo em coragem, e com uma simples pedra, ele derrotou o gigante. Isso nos ensina que, quando confiamos em Deus, podemos enfrentar os gigantes de nossas vidas sem medo. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas, problemas que parecem maiores do que podemos suportar. Pode ser uma doença, um problema financeiro ou uma situação familiar complicada. No entanto, quando nos lembramos do exemplo de Davi, somos encorajados a não deixar o medo nos dominar. A fé nos lembra que não importa o tamanho do nosso problema, Deus é maior. A cada passo de fé, o medo perde sua força e somos capazes de seguir em frente com confiança, sabendo que Deus está lutando por nós. O escudo da fé nos protege não apenas do medo, mas também da dúvida. Quando as coisas parecem incertas e não conseguimos ver uma solução, a fé nos dá a certeza de que Deus tem um plano maior. Assim como Davi confiou que Deus estava com ele na batalha, podemos confiar que Ele está conosco em nossas lutas diárias. Ao entregar tudo a Deus, encontramos forças para superar o medo e avançar com a confiança de que a vitória está garantida. Afinal, o favor de Deus está sobre aqueles que confiam nele. As tempestades da vida são inevitáveis, mas a fé nos dá a certeza de que Deus está conosco em cada uma delas. Um dos momentos mais poderosos da Bíblia é quando Jesus acalma a tempestade no mar. Seus discípulos, mesmo estando ao lado do Mestre, foram dominados pelo medo quando o barco foi sacudido pelas ondas. Mas Jesus, com sua autoridade, simplesmente falou e a tempestade cessou. Esse evento nos ensina que, independentemente do tamanho da tempestade que enfrentamos, Deus tem o poder de trazer paz em meio ao caos. Tudo o que precisamos fazer é confiar e entregar o controle a Ele. Muitas vezes em nossas vidas nos sentimos como aqueles discípulos, perdidos e apavorados pelas circunstâncias que parecem fora de nosso controle. Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde ou uma dificuldade no relacionamento. Em momentos como esses, nossa primeira reação é tentar resolver tudo por conta própria, mas é exatamente nessas horas que precisamos lembrar de entregar tudo a Deus. Assim como Jesus acalmou o mar, Ele pode trazer paz às áreas mais tumultuadas da nossa vida. O segredo está em não lutar sozinho, mas confiar que Deus está no barco conosco. A fé nos ajuda a enxergar além da tempestade. Enquanto os discípulos estavam focados nas ondas, Jesus estava no controle de toda a situação. Da mesma forma, quando mantemos os olhos em Deus, ao invés dos problemas, podemos experimentar uma paz que vai além do entendimento humano. As tempestades podem continuar ao nosso redor, mas dentro de nós há tranquilidade. Quando entregamos tudo a Deus, Ele nos guia através das tempestades e descobrimos que, muitas vezes, é justamente no meio delas que aprendemos lições profundas sobre o seu poder e amor. Os milagres de Deus são frequentemente ativados pela fé, e a Bíblia está cheia de exemplos disso. Um dos milagres mais marcantes é a cura da mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Ela havia tentado de tudo, consultado médicos e gastado todos os seus recursos, mas nada funcionava. No entanto, quando ela ouviu falar de Jesus, sua fé a impulsionou a tocar apenas na orla de suas vestes, acreditando que isso seria suficiente para sua cura. E de fato foi. Sua fé a curou instantaneamente.
Esse relato nos ensina que, mesmo quando tudo parece sem solução, o poder da fé pode trazer resultados milagrosos. Outro grande exemplo de fé que resultou em milagre é o de Bartimeu, o cego que clamou a Jesus pedindo para ter sua visão restaurada. Apesar das multidões ao redor tentando silenciá-lo, Bartimeu persistiu em sua fé, acreditando que Jesus poderia curá-lo. E Jesus, reconhecendo a fé daquele homem, atendeu ao seu pedido e restaurou sua visão. O que aprendemos aqui é que a fé não apenas nos move em direção a Deus, mas também move o coração de Deus em nossa direção. Quando clamamos com fé, Ele ouve e responde, trazendo transformação para nossas vidas. Esses exemplos não são apenas histórias de outro tempo, eles são lições vivas para nós hoje. Quando paramos de lutar sozinhos e entregamos tudo a Deus, Ele responde à nossa fé com o seu favor. Seja uma cura, uma solução inesperada para um problema ou uma porta que se abre, os milagres de Deus são uma prova do que pode acontecer quando confiamos completamente nele. A chave é não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. A fé perseverante é o caminho para ver o impossível acontecer em nossas vidas. A fé não transforma apenas as circunstâncias. Ela transforma o próprio crente, levando-o a uma nova perspectiva de vida e a uma maior conexão com o plano eterno de Deus. Quando entregamos tudo a Deus e paramos de lutar sozinhos, começamos a ver o mundo com outros olhos. A vida passa a ser menos sobre os problemas imediatos e mais sobre o propósito que Deus tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo nos lembra que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa perspectiva nos dá força para continuar confiando em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Com essa visão transformada pela fé, as preocupações que antes nos consumiam parecem pequenas à luz do plano eterno de Deus. Pense na história de José, que foi vendido como escravo e passou anos preso injustamente. Aos olhos humanos, sua situação parecia desesperadora, mas José manteve sua fé em Deus e, no momento certo, foi elevado à posição de governador do Egito. Ele entendeu que tudo fazia parte de um plano maior. Da mesma forma, quando entregamos nossas batalhas a Deus, Ele nos dá uma visão mais ampla de como até os momentos difíceis podem ser usados para o nosso bem e o crescimento do seu reino. Essa perspectiva eterna não nos isenta de dificuldades, mas nos ajuda a enfrentá-las com mais coragem e esperança. Quando olhamos para a vida sob a lente da eternidade, as tempestades perdem seu poder de nos abalar, porque sabemos que elas são passageiras. Deus está preparando algo muito maior para nós, e cada passo de fé que damos nos aproxima desse propósito. Portanto, pare de lutar sozinho, entregue tudo a Deus e permita que Ele transforme não só as circunstâncias ao seu redor, mas também o seu coração e a sua visão para o futuro. Então, agora que você entende o poder transformador de entregar tudo a Deus, o que está te impedindo de dar esse passo de fé? Será que vale a pena continuar lutando sozinho, carregando fardos que não foram feitos para você carregar? Deus está esperando para te ajudar. Basta você deixar que Ele entre na sua vida de forma completa. E lembre-se, a fé e a oração são suas maiores armas nessa caminhada. Que tal começar hoje mesmo, separando um tempo para se conectar com Deus e entregar a Ele todas as suas preocupações? Eu te encorajo a refletir. O que você pode entregar a Deus neste momento? O que precisa ser deixado nas mãos daquele que tem o controle de tudo? Compartilhe nos comentários qual será o seu próximo passo de fé e vamos continuar essa jornada juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o poder da fé, o favor de Deus e muito mais. Tem muita coisa boa por vir.
e você não vai querer perder.